Taxa Selic novamente mantida em 15% e você, caso você seja investidor de renda fixa, inclusive se for conservador, deve estar muito feliz. Aquele famoso e o queridinho retorno de 1% ao mês que o brasileiro adora, sem esforço, sem fazer muita coisa, ainda é possível. E neste vídeo aqui eu quero te falar 3 alternativas de investimentos, principalmente para o investidor iniciante e para o poupanceiro. Porque o poupanceiro ele deve ser o único que não está feliz, exceto se você não souber como que rende a poupança. Então nesse vídeo aqui eu vou te falar 3 alternativas de investimentos para você estudar, não são recomendações, que o seu dinheiro renda aproveitando essa taxa de juros de uma maneira mais segura e menos volátil. Inclusive, pode ser até mais segura do que a poupança e rendendo muito mais. Este é mais um vídeo do canal Educa Meu Bolso. Se você já se interessou pelo assunto, não deixe de clicar aqui, se inscrever e ativar as notificações. Temos vídeos novos toda semana para te ajudar a transformar a renda que você já tem em patrimônio. E falando sobre isso, se você tem interesse em entender como que eu posso te ajudar educacionalmente de uma maneira mais próxima a transformar a renda que você já tem em patrimônio, a te ensinar como dominar o seu dinheiro, organizar o seu orçamento, aumentar a sua capacidade de economia para que você invista, aprenda a investir, não deixe de clicar aqui no link da descrição e preencher gratuitamente o diagnóstico da vida financeira. Assim eu vou entender um pouco mais da sua realidade e posso te mostrar como que meus métodos educacionais vão te ajudar a dominar o seu orçamento, fazer sua capacidade de economia aumentar e a transformar essa renda que você já tem em patrimônio. Bora falar de investimentos, que é por isso que você está aqui. Eu me referi que o poupanceiro ele deve ser o único que não está feliz. E se está feliz, é porque você não sabe como que a poupança funciona. A poupança, independente da taxa Selic, ela pode ir para 20, 25, 8, 5. O seu dinheiro não vai render o mínimo esperado, que é a própria taxa Selic. Isso porque, vou dar até um passo para trás aqui, caso você não se recorde ou não saiba, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia e, inclusive, ela é quanto que o governo te paga para você emprestar dinheiro para ele no investimento mais seguro que existe. Até dando um spoiler aqui do que nós vamos conversar já. Então, se o seu dinheiro não rende a taxa básica de juros, não é uma boa alternativa, mesmo que você entenda que ela seja segura. E ela não é a mais segura. E isso porque a poupança ela tem regras de remuneração. Quando a taxa Selic ela está acima de 8,5%, a poupança ela vai render 0,5% ao mês, uma taxa fixa, mais uma taxa referencial. E essa taxa referencial ela é baixinha. Vamos supor aí hoje, jogando para cima, tá? A poupança ela não rende 9 nem 10% ao ano. E nós estamos com a taxa básica de juros de 15% ao ano. E quando a Selic está abaixo de 8,5%, continua não rendendo a taxa Selic. Ela vai render 70% da Selic, mais a TR, que é a taxa referencial. Então a poupança, por mais que você ache, por mais que você acredite que ela é segura, que ela rende bem, você não está sabendo como que ela funciona, porque existem alternativas tão seguras quanto, que rendem muito mais, e nós vamos falar sobre elas agora. Mas fique atento a isso, porque a poupança ao longo dos anos, ela mal corrige a inflação. Não é que ela perde para a inflação constantemente não, tá? Ela até supera, mas com uma margem muito pequenininha. E se você pode rentabilizar ainda mais o seu dinheiro sem correr riscos adicionais, por que você não vai querer isso? Então vamos aqui agora falar, começando por uma alternativa que pode ser prática para você, que você vai estar no mesmo banco que você já está, talvez o mesmo banco que você já tem uma poupança, que é o certificado de depósito bancário, o famoso CDB. É uma forma que o banco pega dinheiro emprestado de você. Ao investir em um CDB, você está emprestando dinheiro para esse banco. E se ele é o mesmo banco que você tem a poupança, o risco é o mesmo. E o CDB, ele conta com um queridinho também da população brasileira, que é o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Claro que tem as regras, 250 mil por instituição ou conglomerado financeiro, limitado a 1 milhão por CPF, e tem um limite de você utilizar esse 1 milhão em 4 anos.
Se você utilizou 200 mil, 200 mil, 200 mil, 200 mil, 200 mil, você só vai ter esse 1 milhão de novo depois de 4 anos. Mas enfim, o CDB que eu estou me referindo aqui precisa ser, e já deixando bem claro, nenhuma das alternativas aqui é recomendação, é para que você estude sobre elas, por mais que elas são bem conservadoras, é que eu vou falar, mas não é uma recomendação de investimento. Voltando aqui, então, o CDB ao qual eu estou me referindo, ele precisa ser o CDB de liquidez diária, porque para fazer uma comparação com a poupança, que tem uma liquidez imediata, esse é o mais justo. Então você pode ligar para o seu gerente, ou de preferência, invista através de uma corretora, não invista através de um banco, mas enfim, isso é conversa para outro vídeo. Você vai perguntar para ele, tem um CDB de liquidez diária que eu posso acessar todos os dias e que ele rende mais do que a poupança? Eu quero uma taxa mínima aí de 100% do CDI. Mas o CDB ele tem imposto de renda? Sim, mas a maior alíquota é de 22,5%. Então ele vai render mais que a poupança, ainda assim vai render mais que a poupança, principalmente com a Selic de 15% ao ano. Então essa é a alternativa número 1 para você estudar um CDB de liquidez diária, provavelmente do mesmo banco que você já tem a poupança, 100% do CDI. O CDI ele rende 0,10 abaixo da taxa Selic. Então ele vai render 100% de CDI ali, que é bem próximo da taxa Selic. Primeira alternativa. A segunda alternativa, ainda dentro do banco, mas você tem que ter um cuidado extra com essa alternativa, porque você pode encontrar ela com liquidez diária e sem carência. E é sobre esta configuração que eu estou me referindo aqui. Eu estou falando das LCI e das LCAs, que são a letra de crédito do mercado imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Como elas são uma forma de captar dinheiro para recursos essenciais, até então elas são isentas de imposto de renda. Estão querendo tributar, mas até então elas são isentas. Então é bem próximo de você comparar com a poupança, que também é isenta de imposto de renda. Por causa disso, geralmente você não vai encontrar 100% de CDI, principalmente se for liquidez diária. Então se você encontrar algo a partir de 85% do CDI, com liquidez diária e, atenção, sem carência, tem que ter liquidez diária a partir do primeiro dia. Caso você não encontre com liquidez diária e sem carência, que é o tempo mínimo que você tem que esperar para poder resgatar diariamente, você pode ainda considerar essa alternativa, desde que você esteja ciente que tem um prazo para você esperar para começar a resgatar. Aí você tem que se programar para isso, porque não vai ser uma comparação justa com a poupança, que ela tem a liquidez imediata ali, não tem esse negócio de carência. Então, LCI e LCA, a partir de 85% do CDI, pois são isentas de imposto de renda, e muita atenção, vale para comparar com a poupança, liquidez diária e sem carência. A última alternativa, ela é uma alternativa mais segura que a poupança, porque essas duas que eu falei, três, né, CDBs, LCI e LCA, elas são tão seguras quanto, porque o dinheiro foi emitido pelo mesmo banco, você está no mesmo banco, e elas contam as três com um fundo garantidor de crédito. Esta daqui não conta com um fundo garantidor de crédito e nem faz sentido que conte também, porque eu estou me referindo ao famoso Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título público, ou seja, você está emprestando dinheiro para o governo. E o Tesouro Selic ele é o único que não tem volatilidade, que ele não fica oscilando, exceto em ocasiões assim que eu espero que nem aconteça de novo, como uma pandemia, que em 2020 nós vimos uma marcaçãozinha negativa no Tesouro, porque ele tem uma taxa pré, mas aí também é outro assunto. Via de regra, em situações normais, o que acontece 99% do tempo, o Tesouro Selic ele é uma linha reta ali, rendendo a taxa Selic. Ele rende, por conceito, né, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, que é o mínimo que você deve esperar para o seu dinheiro. E quem está te devendo? O governo. É óbvio que o governo vai quebrar depois do banco. É óbvio que, conceitualmente, na linha de risco de crédito, o governo ele é o último a quebrar. Então você tem o menor retorno esperado, o menor retorno aceitável para o seu dinheiro, com o menor risco de crédito. É sim uma alternativa mais segura que a poupança e que rende muito mais, principalmente quanto mais alto os juros estiverem. Mas um ponto de atenção,
A negociação do Tesouro Selic, ela não é tão líquida, tão fácil, tão simples igual a da poupança. Ainda é muito fácil, ainda é muito simples, mas a poupança ela é mais. E eventualmente pode acontecer das negociações do Tesouro Direto, que é através do Tesouro Direto que você investe no Tesouro Selic, ele é um título público, as negociações podem ser suspensas em dias muito voláteis no mercado. Também não é algo comum, mas pode sim acontecer de no dia que você precisa do dinheiro, emergência é assim, né, a ironia da vida, o sistema está suspenso. Então, para a sua reserva de emergência, ao menos para toda ela, pode não ser uma alternativa tão aconselhável. Você pode deixar boa parte da reserva e deixa um pedaço no Tesouro Selic. Caso você já tenha a reserva de emergência pronta, talvez ali no CDB de liquidez diária, totalmente acessível para você, e você ainda é muito iniciante, você não quer dar os próximos passos ainda, o Tesouro Selic também é uma alternativa, mas vai ficar quase que igual para igual com o CDB de 100% CDI de liquidez diária. Mas são essas três alternativas, tão seguras quanto ou mais seguras do que a poupança, só que rendem muito mais. E eu quero te dar um alerta em relação à poupança, que ela tem uma desvantagem em relação a essas outras alternativas. Porque a poupança tem algo que nós chamamos de aniversário. Se você resgata o dinheiro que você aplicou antes de um mês, ele não vai render nada. Ele não vai render por dia útil, você pode resgatar a qualquer momento. Você tem que esperar o aniversário. É claro que a poupança ela te ajuda e, por exemplo, se você fez um aporte há 2 meses atrás e fez um agora e quer resgatar depois de amanhã algum valor, ela vai pegar o último lá, o mais antigo que tem. Entretanto, caso não seja o caso, você pode estar colocando dinheiro, tirando dinheiro, sem retorno nenhum. As outras alternativas não. Elas rendem diariamente por dia útil e à medida que você queira sacar, você vai sacar o retorno até aquele dia, porque elas têm a rentabilidade atrelada ao CDI, elas são pós-fixadas, elas não têm volatilidade. Isto se você tiver respeitado a questão de não ter carência e ter liquidez. Eu quero te ensinar agora o que você deve levar em consideração caso você queira dar os próximos passos para além da poupança, principalmente, depois para além do CDB e do Tesouro Selic, que são os mais conservadores. Mas se esse conteúdo já agregou valor para você de alguma forma, já te ajudou a investir melhor, não deixe de deixar o like aqui no vídeo e principalmente inscreva-se no canal para continuar recebendo as notificações. Eu quero deixar aqui um conceito para você que vai te ajudar muito na sua jornada como investidor, que é o conceito do tripé dos investimentos. Nele, as bases deste tripé são a segurança, a liquidez e a rentabilidade. E o que o conceito do tripé nos ensina? Que você não consegue ter tudo, que você vai ter que abrir mão de um dos três para ter mais do outro. Você pode estar pensando, mas Thiago, o dinheiro mais seguro do país, o Tesouro Selic, ele está rendendo 15% ao ano, cara. Sim, está. Parece que o Brasil ele quebra essa regra em alguns momentos que não é possível ter tudo. Mas tem uma explicação para isso. O dinheiro está rendendo muito? Está. É o dinheiro mais seguro que tem? É. Só que há uma elevada percepção de risco para com o nosso país. Tem uma percepção de risco. Mas na linha, na sequência ali de risco de crédito, sim, o dinheiro mais seguro, com liquidez de um dia, está rendendo muito, não dá para negar isso. Mas é porque há uma elevadíssima percepção de risco para o nosso país. Voltando aqui então, caso você queira dar os próximos passos nos investimentos, você vai ter que começar a abrir mão, por exemplo, da liquidez, que é a capacidade de vender o seu investimento de forma rápida, sem tomar prejuízo, sem abrir mão de muitos juros. Então é vender por um preço que é coerente e é bom para você. E não é só prejuízo, tá? Às vezes você abre mão de boa parte dos juros. Para fazer isso, você pode continuar na renda fixa dentro da emissão bancária, por causa do FGC, aí um pouco mais arriscado o crédito privado, os títulos públicos, abrindo mão da acessibilidade ao dinheiro. Não é que você não tenha acesso, mas é que antes do negocinho que se chama data de vencimento, você estará sujeito às condições de mercado. Então, ao invés de pensar em algo com liquidez diária, você pode pegar um investimento para 1, 2, 10, 20 anos, ok? Quanto maior o prazo, maior o risco. E uma outra forma, você pode abrir mão da segurança, da estabilidade. Você até pode encontrar alternativas que são líquidas, só que oscilam
todo santo dia devido à marcação a mercado. Uma alternativa com essa característica, para você ter ideia, ainda dentro dos títulos públicos, que em termos de risco de crédito são as mais seguras do mercado, é o próprio Tesouro IPCA+. Porque você pode pegar uma boa taxa, por exemplo, historicamente falando, de IPCA+7, com vencimento de 2040, 2050, esta taxa ela te é prometida no vencimento. Antes, estes títulos têm quase uma volatilidade de bolsa de valores. Alguns podem ter até mais, quanto mais longo o período. Você tem a rentabilidade historicamente elevada, IPCA+7, algo do tipo, a liquidez de um dia, porque o Tesouro Nacional garante a recompra caso você queira vender antes do vencimento. Entretanto, a estabilidade você não tem. Ah, mas se eu resgatar com 1, 5, 10 anos e o prazo era de 20, eu não vou ter o IPCA+7 daquele período? Não, de forma alguma. Você estará sujeito às condições de mercado. Se você souber da estratégia que se chama marcação a mercado, utilizar ela a seu favor, você pode se beneficiar disso, pode sair com mais que IPCA+7, mas geralmente quando as pessoas não sabem o que estão fazendo, só foi ali porque ouviu uma dica quente, a chance é que você saia com um deságio muito grande ou um prejuízo também absurdo nesta alternativa que muitos entram acreditando ser a mais segura do mercado. Ela é em termos de risco de crédito, não em termos de risco de mercado. Te mostrei aqui então 3 alternativas para o investidor iniciante, principalmente para aquele poupanceiro também. CDB de liquidez diária 100% do CDI, LCA e LCI, que também tenham liquidez diária sem carência, a partir de 85% do CDI já podem ser interessantes, e o Tesouro Selic, cada um com suas particularidades, e caso você queira dar um passo a mais, aí você pode ter que abrir mão ou da liquidez e ou da segurança. É uma forma de você procurar melhores retornos para o seu investimento. E caso você queira aprender ainda mais, principalmente a parte orçamentária, para reduzir seus gastos, aumentar sua capacidade de economia, transformar essa renda em patrimônio, não deixe de clicar no link do Diagnóstico da Vida Financeira, um diagnóstico gratuito, preenchê-lo para que eu possa entender um pouco mais da sua fase de vida e te mostrar o que você precisa aprender agora para investir melhor. E claro, inscreva-se no canal, vídeos novos toda semana.